Hoje eu quero falar desse livro. Ele foi escrito por Bruce Lipton. Ele é um biólogo que ele trabalhava em Harvard. Ele conta essa história, a história dele no livro. E ele dava aula para medicina e ele estudava principalmente a genética. Qual é a influência da genética sobre o nosso corpo e principalmente sobre as doenças, sobre o como nós somos, né? Então ele estudava muitos genes. Uma vez ele foi, faltou um professor no Caribe e pediram para ele substituir. Aí ele foi para o Caribe, dar umas aulas lá no Caribe. Chegando lá, ficando um tempinho lá, ele começou a ver que algumas mudanças estavam acontecendo na vida dele. E ele começou a pensar: ué, por que está acontecendo essas mudanças na minha vida? Será que o ambiente onde eu estou influencia as minhas células de alguma forma? Aí ele resolveu começar a estudar sobre isso. Qual era a influência do meio ambiente nas nossas células? E aí ele foi indo, foi estudando, foi estudando. Que conclusão ele chegou? Que de acordo com os nossos pensamentos, as nossas crenças, essas é que influenciam as nossas células. Então, no livro tem vários experimentos, aí tem fotos dos testes que ele fez para chegar a essa conclusão. Eu gostei muito desse livro também, porque assim, eu já estudava um pouco a física quântica, a importância do pensamento, da frequência, da energia, do pensamento, e o que isso reverbera no universo, o que volta, né? Então, essa questão mais física. E aí, esse livro trouxe uma concepção biológica. Então, como é que as nossas células respondem ao nosso pensamento, respondem, modo de dizer, né? Como é que é a influência do nosso pensamento. Então, acabou pensando, concluindo o quê? De acordo com os nossos pais, a forma como eles pensam, como eles agem, nós repetimos os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes, e aí temos o mesmo formato do corpo, temos as mesmas doenças, né, parecido pelo menos, porque ninguém é igual a ninguém. Assim como o meio ambiente onde nós vivemos também influencia o nosso pensamento. E tem um ditado, uma frase que diz, né, somos a média das 5 pessoas que mais convivemos. Então, a importância de nós pensarmos quais são as pessoas com quem nós estamos convivendo, como é que elas estão nos influenciando. E também dar uma olhada de nossos padrões de pensamento, que vieram lá, de repente, da infância ou do colégio, né? Porque não é só na infância que a gente cria os nossos conceitos, as nossas crenças, às vezes o nosso primeiro emprego, algumas coisas que aconteceram lá, aí acabaram nos fazendo chegar a algumas conclusões do que é o trabalho. Então, como é que isso reverbera para cada pessoa? E uma coisa que eu aprendi em alguns processos terapêuticos que eu também fiz foi assim: nós não somos o que pensamos. Nós repetimos esse padrão. Então, nós não somos, por exemplo, a minha mãe, de repente, é medrosa, e aí, ou poupadora, ou gastadora, inventando algumas coisas. Então, por causa disso, eu também sou. É porque eu aprendi a ser assim. Se eu aprendi a ser assim, eu posso aprender a outras coisas, né? Então, eu, por exemplo, eu me considerava uma pessoa super agitada, super atrasada, tinha várias coisas negativas, assim, que aí eu me lembro que até no meu primeiro casamento, tadinho do André sofreu. Eu dizia para ele assim: não, eu sou assim, se quiser ficar comigo, é assim. E aí, depois que eu comecei a descobrir que, ok, eu sou assim hoje, porque eu criei uma série de padrões de pensamento para ser assim, mas eu posso mudar. Nossa, que potencial enorme que a gente tem de transformação. Então, eu super recomendo esse livro, porque ele vai te trazer toda essa questão biológica das células, de como funciona. Tem uma parte que ele fala do efeito placebo e do efeito nocebo também, que, uau, faz a gente abrir a cabeça. Tem um experimento que ele fez, que ele não sei se ele participou, agora eu não me lembro, de uma pessoa, 3 pessoas que precisavam fazer uma cirurgia. Então, nossa, porque uma coisa é, de repente tomar um remédio e não tá tomando remédio, tá tomando só farinha, é diferente. Então, uma cirurgia.
Então, tinham 3 pessoas com o mesmo problema, uma pessoa foi feito um tipo de cirurgia, numa outra pessoa outro, e na terceira pessoa só abriram e fecharam. As 3 tinham o mesmo problema. Depois de 2 anos acompanhando, por aquela pessoa acreditar que tinha feito uma cirurgia no joelho, ela melhorou igual às outras. Então, nossa, que impressionante, né? Ou a pessoa que faz ser diagnosticada com uma doença, só que foi um erro de, às vezes, de laboratório, de dos exames ali, trocou os nomes, e a pessoa na verdade não tinha doença nenhuma, daqui a pouco ela morre por aquela doença que ela nunca nem teve, porque a mente dela levou ela a acreditar em tudo aquilo. Isso também me faz lembrar de uma coisa da importância de não rotular. E não só questão de doença, então, por exemplo, porque eu sou asmático, porque eu tenho tendinite, porque isso fixa na gente. Então, pode ser que eu esteja passando por um problema e que daí, naquele momento, por tudo aquilo que eu estou vivendo, eu tive um problema de asma. Mas não quer dizer que eu vou precisar ter aquilo para o resto da vida. Então, não rotular. Assim como não rotular se eu sou atrasada, ou se eu sou bonita, ou se... Porque tá naquele dia que eu acordo toda descabelada, então assim, ai meu Deus, então eu sou fake, porque eu não sou bonita o tempo inteiro. Então, até posso fazer um vídeo só sobre rótulos. Então, recomendo esse livro. No final do livro, porque ele fala que ele é só um cientista que descobriu isso, ele não sabe como trabalhar os pensamentos e as crenças. E aí, no final do livro, ele traz uma técnica chamada Psyche, que também, aí, por causa desse livro, eu fui atrás dessa técnica, conheci essa técnica que realmente ela transforma, ajuda a transformar essas crenças limitantes que a gente tem enraizado. Então, se alguém quiser conhecer, pode entrar em contato aí, que eu vou ter um enorme prazer de explicar um pouco mais e dizer como é que funciona. Tá bom? Recomendo, uma ótima leitura para todo mundo.